Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Antony aqui, agora para a resolução de questões da prova do SAEB. A gente está aí na eminência de fazer essas provas aí, os alunos dos terceiros anos, que breve estarão fazendo essas provas. Então a gente separou aqui algumas questões dentro dos descritores, para trabalhar com vocês. Mas antes de começar essa aula, passa aí nas redes para seguir o perfil do Professor Antony no Instagram e também se inscrever no YouTube. Aproveite, segue o EducaPE e se inscreve também no canal do EducaPE. Então, a aula de hoje ela é somente para resolver questões com os descritores do SAEB. Então, são questões importantes para você conhecer o estilo de prova, para você conhecer o estilo da questão, para tirar aquelas dúvidas, aprofundar aquilo que você já conhece. Então vamos aí, mão na massa, para a gente detonar nessa prova do SAEB. Então acompanha já aí a primeira questão de hoje. Nessa primeira questão a gente vai trabalhar por descritores, tá? Então eu separei aqui as questões por descritores. A nossa expectativa da aula de hoje é resolver questões abordando os descritores da prova do SAEB. E o primeiro descritor, o descritor 1, que é identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Então, é identificar figuras semelhantes, é aquela semelhança de triângulos, né, que a gente conhece tanto. Mas a semelhança não é somente de triângulos. Existem outros tipos de figuras que também são semelhantes. E aí tem os critérios para que essas figuras sejam semelhantes, né? Lados e ângulos correspondentes, né? Os ângulos correspondentes devem ser congruentes e os lados correspondentes, que são aqueles que estão opostos a ângulos de medidas iguais, devem ser proporcionais. E a gente, dentro desse conteúdo aí de proporcionalidade na geometria, a gente tem o primeiro conteúdo, que é o Teorema de Tales, né? A gente já fez aqui aulas envolvendo o Teorema de Tales, trabalhando esses descritores aí, que é identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidades. Então vamos resolver a primeira questão dentro desse descritor. Olha só essa questão. A figura abaixo mostra duas pipas semelhantes. O bom é que ele já disse aqui pra gente que as figuras são semelhantes e aí eu não preciso estar comprovando que elas são semelhantes, procurando os ângulos congruentes e os lados correspondentes, já são semelhantes. Mas de tamanhos diferentes, considerando as medidas conhecidas das duas pipas, o comprimento x mede em centímetros. Olha, as figuras semelhantes são aquelas que mantêm as proporcionalidades, né? Quando você tira uma foto 3x4, você pode ampliar ou não essa foto e ela não fica distorcida. Então significa que você manteve a proporção ali, manteve as proporcionalidades. Geralmente, quando a gente está editando uma foto no computador, você estica para um lado, estica para o outro, reduz para cá, reduz para lá. Às vezes a foto fica um pouco achatada, né? A gente fica diferenciado na foto e não fica com as proporções adequadas. Ou seja, é porque você não manteve as proporcionalidades. Quando a gente mantém as proporcionalidades, significa que se eu dobro um lado, o outro lado também tem que ser dobrado. Se eu reduzir a metade de uma medida, a outra medida também tem que ser reduzida à metade. Isso é a proporcionalidade. Então essas duas figuras são semelhantes. Então, a gente já consegue identificar ali, por exemplo, que tem duas medidas aqui, né? Olha, a altura da grande e a altura da pequena. Então, eu vou usar aí para fazer a minha semelhança, a minha razão de proporcionalidade, os lados correspondentes.
E essas alturas são lados correspondentes. A altura da grande está para a altura da pequena. E o 30 centímetros, quem é o correspondente do 30 centímetros? É exatamente o x, porque as pipas estão colocadas na mesma posição. Então, quando eu for montar aqui a proporcionalidade, vai ficar o 30 centímetros está para o x. Se eu comecei a montar a proporcionalidade da esquerda para a direita, eu devo terminar também da esquerda para a direita. Então, vai ficar o seguinte, 30 está para x, olha aqui, ó, 30 está para x, assim como a altura da pequena, que é 75, está para a altura da grande, que é 100. E aí eu posso fazer agora a minha proporcionalidade. Lembrando das simplificações de fração, né? Olha só, 75 dá para dividir por 25. 75 dividido por 25 dá 3. Da mesma forma, eu posso dividir o 100 por 25. 100 dividido por 25 dá 4. E aí a gente ficou com 30 sobre x igual a 3 quartos. Agora é só aplicar aquela regrinha da multiplicação dos meios pelos extremos, né? E a gente sabe aqui, já para adiantar o processo, que quem multiplica o x vai para baixo dividindo. E nesse caso, quem está multiplicando o x é o 3. Então eu venho aqui e passo o 3 para baixo dividindo. E agora eu multiplico 30 vezes 4. 30 vezes 4 dá 120. E é só dividir 120 dividido por 3, vai dar 40. Então a medida do x lá procurado é 40 centímetros. E como a gente estava fazendo uma ampliação, veja só, a gente ampliou a figura aqui, ó, está ampliada. Então espera-se que a medida do x seja maior do que o 30, que é exatamente o que a gente encontrou. A gente encontrou uma medida maior que o 30. É uma evidência de que a gente está indo pelo caminho certo. E a resposta encontra-se aqui na letra D de dado 40 centímetros. Quando estiver resolvendo questões, é bom você ter noção do que é que está acontecendo, noção da situação, para saber se a sua resposta ela condiz com a situação da questão. Então, você percebeu que a gente está fazendo uma ampliação da imagem, então a medida do x ela deve ser maior do que 30. Então, a gente pensando nisso, poderia fazer aí o descarte de duas alternativas, aumentando assim até a sua chance de acerto. Ó, se eu estou esperando que a medida seja maior do que 30, então eu descarto aquilo que seja menor do que 30, como por exemplo ali o 20 e o 25. E aí eu fico em dúvida entre C, D e E, certo? E na certeza a gente resolve as questões usando os procedimentos e encontra aí a alternativa de letra D de dado. Então avalie a situação da questão para saber se a sua resposta está dentro do esperado, se a sua resposta condiz com a situação da questão. Vamos para mais uma. Então, lança na tela geral aí essa questão para a gente fazer. O quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFGH. A medida do lado BC em centímetros é... Olha, ele já disse que as figuras são semelhantes. Então, eu já sei que existe uma proporcionalidade entre essas medidas. Então, está aqui, ó, está escrito no enunciado, o quadrilátero ABCD, que é esse menorzinho aqui, ó, A, B, C, D. É semelhante ao quadrilátero EFGH. Se são semelhantes, existe uma proporcionalidade. Veja, e é uma ampliação. Sem regrinha aqui de multiplicar meio pelos extremos, de montar razões, a gente pode resolver essa questão de modo simples e bem rápido. Olha só, olha para o 5. Qual é o correspondente do 5? Tá aqui, é o 10. O lado AB tem como correspondente na outra figura o lado EF. E o que é que você fez? Você ampliou. Ampliou quantas vezes? 2 vezes. Se eu multiplicar o 5 por 2, vai dar 10. Ele quer saber a medida do lado BC. Onde é que está o lado BC? Está aqui, ó. O lado BC é no sentido contrário. Se para ir eu multiplico, para voltar eu tenho que dividir.
você quer saber agora o tamanho do lado menor. Olha só, o correspondente do x é o 16. O correspondente do lado BC é o lado EF. Como é que eu identifico isso? Pelas medidas dos ângulos, tá? Ó, ele está oposto a 55 e oposto a 30. Então, esse lado aí, BC, tem como correspondente EF. E o caminho dele é a volta, né? Então, ó, você pode pensar do mesmo jeito também, né? Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 16? Ou pensar no contrário. Se eu estou ampliando, a volta é reduzir. Quantas vezes eu tenho que reduzir isso aí? 2 vezes. Então, eu vou dividir isso por 2 para descobrir o tamanho do x ali. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, o lado BC, que eu chamei de x, tem como medida 8 centímetros. E está aí a resposta para a gente. 8 centímetros, alternativa de letra A. Claro que eu posso fazer essa questão também de modo formal, né? Construindo aí o meu par de razão que vai dar a minha proporção. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou montar as razões entre os lados correspondentes. O lado correspondente a AB, ó, AB está para o lado correspondente dele, que é o EF. Assim como, aí a gente volta aqui para olhar, o lado BC tem como correspondente o lado FG. Então, BC está para FG. E substituo essas medidas. O lado AB mede 5, o lado EF mede 10, o lado BC é o que eu estou querendo descobrir, que eu chamei ali de x, e o lado FC mede 16. Faço a multiplicação dos meios pelos extremos, lembrando que quem multiplica o x vai para baixo dividindo, então o 10 vai ficar dividido aqui, e multiplico 5 vezes 16. Dá para fazer simplificação? Dá sim. Repara que eu tenho o 5 e o 10. E o 5 é um divisor do 10. Se eu dividir 5 por 5, dá 1. Se eu dividir 10 por 5, dá 2. E aí só restou 16 vezes 1, que é 16, dividido por 2, que dá 8 centímetros. Então você pode usar o caminho tradicional, o caminho aí cheio de regrinhas, né, a mecânica, ou observar essa proporcionalidade. Toda vez que as figuras forem semelhantes, vai existir uma constante de proporcionalidade. O quanto você multiplica ou o quanto você divide. Não existe soma aqui, tá? Não é o quanto você soma, é o quanto você multiplica ou o quanto você divide. Multiplica para ampliar e divide para reduzir. Então, a alternativa de letra A nessa questão aí. Beleza? Então, vamos ao próximo item deste descritor. Então, ó, terceiro item, também ainda sobre semelhança, diz assim: Laura desenhou na malha quadriculada abaixo os triângulos LMN, é o menorzinho que você está vendo ali. Olha os vértices, L, M e N. E PQR, é o maiorzinho, olha lá os vértices, PQR, que são semelhantes. Opa, eu já sei que tem aí um número para multiplicar na ampliação. Qual é a razão de semelhança, ou seja, por quanto é que eu estou multiplicando ou reduzindo esses triângulos? Qual é a razão de semelhança entre LMN e PQR? Presta atenção na ordem, tá? Que você está lendo aqui, ó, essa informação. A razão de semelhança entre, toda vez que a gente for fazer razão, o numerador é a primeira informação e o denominador é a segunda informação. Então, a primeira informação aqui, ó, é sobre o triângulo LMN. Então, eu vou pegar a medida de um dos lados dele. E a segunda informação é a medida do lado do triângulo PQR. Então, eu vou pegar e fazer a razão de semelhança com lados correspondentes. Os lados correspondentes são aqueles lados que estão opostos a ângulos de mesma medida. Então, eu posso olhar para qualquer um dos lados aí e pegar o correspondente dele. Então, ó, primeiro passo, montar a razão para descobrir qual é a razão de semelhança. O primeiro triângulo é LMN. Está para o triângulo L, cadê o triângulo?
PQR. O triângulo aqui, ó, está para o triângulo PQR. E isso você vai ter a sua constante de proporcionalidade. Vamos pegar a medida de um dos lados do triângulo LMN. Então aqui, ó, eu posso pegar esse aqui. Qual vai ser o correspondente dele no triângulo? O lado PQ. Tá? Por que esses lados são correspondentes? Porque estão opostos a ângulos de mesma medida. Repara que esse ângulo N aqui, ele tem dois traços. Então, o correspondente dele no outro triângulo também tem que ter dois traços, que é o ângulo R. Então, oposto ao ângulo de dois traços no primeiro triângulo, a medida é, conta os quadradinhos aí, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4 unidades de medida. Agora, conta os quadradinhos no outro triângulo para saber a medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui, ó. A outra medida, PQ, mede 8. Então, eu vou fazer a razão de semelhança entre os lados LM e P, acho que é PQ, né? PQ ou EPR? PQ. Então, sobre PQ. Um mede 4 e o outro mede 8. Dividindo ambos por 4, vai dar 1 sobre 2. Então, a razão de semelhança entre, na ordem, LMN e PQR é 1 sobre 2. Cuidado com isso aí, porque se ele falasse primeiro PQR, depois LMN, a fração estaria invertida. Seria 2 sobre 1. Então, cuidado. Quando a gente monta a razão, a primeira informação vem na parte de cima da fração. A segunda informação vem na parte de baixo da fração. E nesse caso, a primeira informação é sobre LMN e a segunda informação sobre PQR. Beleza? Então vamos para mais um item aqui. Vamos ver qual é o próximo item desse nosso aulão sobre o simulado SAEB. Eu vou dar um pulinho aqui e vou para o descritor 2. Né? Já já eu volto para aquele descritor 1 lá para a gente concluir aquela questão. Mas vamos aqui resolver a questão envolvendo agora o descritor 2. Antes de ir para a próxima questão, está ali o nome do professor Walter. Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Walter e desejar força para ele e que Deus conforte a família do nosso amigo Walter Pessoa. Beleza? Então tá aqui a minha singela homenagem ao professor Walter e o abraço de carinho. Vamos lá, o descritor 2 diz o quê? Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Então, ó, reconhecer as relações métricas do triângulo retângulo. Quando a gente fala de relação métrica, a primeira ideia que você tem que ter na cabeça é o Teorema de Pitágoras. Ela é uma relação métrica e existem outras também, né? Mas o Teorema de Pitágoras é um dos mais importantes nas relações métricas no triângulo retângulo, tanto para as figuras planas quanto para as figuras espaciais. Vamos ver a primeira questão aqui envolvendo esse tema. Então está aí uma questão do SAEB que diz assim: observe o desenho da televisão abaixo. A medida da diagonal dessa televisão em centímetros é aproximadamente. Olha só, você está vendo aí que a televisão tem 4 cantos e cada canto desse aí tem um ângulo de 90 graus. Quando você traça a diagonal, você fica com 2 triângulos e cada triângulo vai ter um ângulo de 90 graus. Quando esses triângulos têm um ângulo de 90 graus, a gente diz que ele é um triângulo retângulo. A diagonal é o que a gente chama de hipotenusa. E os dois outros lados desse triângulo é o que a gente chama de cateto, né? Cateto e cateto são os dois lados do triângulo retângulo. Se eu tenho hipotenusa, cateto e cateto, isso me lembra de cara o Teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica no triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde A está representando a hipotenusa e B e C estão representando as medidas
dos catetos. Eu vou fazer a substituição ali, ele quer saber aproximadamente a medida da diagonal, e essa diagonal está exatamente sobre a hipotenusa. Eu vou pegar aquelas medidas e fazer a substituição. Uma é 90 centímetros, outra é 54. A hipotenusa, eu vou trocar pelo D de diagonal. Um dos catetos é 90, então 90 elevado a 2. Mais o outro cateto mede 54. D ao quadrado. 90 ao quadrado é fácil de resolver. Pego 9 e eleva a 2. 9 elevado a 2 dá 81. Como tem dois zeros ali, ou melhor, como o expoente é 2 e termina em 0, então a quantidade de zeros dobra, vai para 2. E 54 elevado ao quadrado. Aí 54 elevado ao quadrado, você faz as continhas aí. 54 vezes 54, que vai dar 2.916. Então aqui, ó, 2.916. E agora você soma 8.100 mais 2.916. 2.916. Isso dá um total de 5.832. E agora, aquele 2 que está na forma de expoente vai para o outro lado na forma de raiz. Exatamente, isso mesmo. Então você vai pegar aquele 2 ali e jogar para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 5.832. Como ele pede a raiz aproximada, a gente já sabe que esse número não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque ele termina em 2. E não existe nenhum número inteiro aí que multiplicado por ele mesmo termine em 2. Então ele não tem raiz exata. Você vai tirar a raiz aproximada. E a raiz aproximada disso aí é 76. E como ele pergunta aproximadamente, então ali aproximadamente é 72, o mais próximo da resposta desse valor. Então, a raiz deste número aí, aproximadamente, segura aí na tela geral, é 72. Então, é 5.000, a raiz de 5.832. Quando eu tirar a raiz disso aí, vai dar aproximadamente 76, beleza? E o mais próximo dentro das alternativas é a letra B, 72. Tranquilo? Então vamos à próxima questão. Segura na tela geral para os alunos acompanharem aí. Olha só, outra questãozinha do SAEB, também envolvendo as relações métricas. Se você tem dúvida nas relações métricas, é bom dar uma revisada. E as relações métricas, dentre elas, a que mais tem caído é o Teorema de Pitágoras. Então começa pelo Teorema de Pitágoras, que é aplicado no triângulo retângulo. Depois você vai para as demais relações, beleza? Então, nessa próxima questão tem aí, observe o desenho de um triângulo em que H representa a medida da altura relativa ao lado QR desse triângulo. Qual é a medida em centímetros dessa altura do triângulo? Você já está vendo ali que essas três medidas estão formando um triângulo retângulo, né? Se estão formando um triângulo retângulo, a gente usa o Teorema de Pitágoras. E antes de ir para essa questão aqui, eu quero fazer uma correção, tá? Deixa eu fazer uma correção aqui, que essa soma está errada. A soma de 8.100 mais 2.916 não dá 5.832. Então deixa eu fazer essa correção aqui e aí vai mudar o resultado final. Então olha só. 8.100, vamos fazer essas contas, 8.100 mais 2.916 dá 11.016. Então aqui, ó, fazendo essa correção, ainda bem que deu tempo, dá 11.016. E aí quando você tirar a raiz quadrada desse 11.016, vai dar aproximadamente 104. Agora sim, corrigido aí a questão para vocês. Então, acabei dando uma filada errada aqui nas minhas anotações. E ele pergunta o valor mais próximo. O valor mais próximo é letra C, 105.
alternativa aí C de casa, beleza? Então fica ligadinho também para não cometer esses vacilos aí que eu acabei cometendo, que é os erros de soma e subtração, né? Isso acontece. Você entendeu a questão, sabe bem o conteúdo, mas deu uma vacilada ali na soma e pode errar a questão. Olha só, essa outra questão aí também envolve o teorema de Pitágoras. A hipotenusa do triângulo está oposta ao ângulo de 90, que é o 8, e os catetos H e 4. Substitua, fica 8 ao quadrado, que é a hipotenusa, H ao quadrado, que é um cateto, mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto, né? Então, vamos resolver isso aqui bem rapidinho. 8 ao quadrado dá 64, igual a H ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 16. E aí você passa o 16 subtraindo. Fica 64 menos 16. 64 menos 16 é igual a 48. 48 também não tem raiz exata. O que é que você vai fazer? Vai simplificar esse 48, fazendo a fatoração ou desmanchando aí em números que tenham raízes exatas, né? Vamos fazer a fatoração do 48? 48 por 2. Por 2 vai dar 24. Depois por 2 de novo vai dar 12, né? 24 por 2, 12. Por 2, 6. E aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. São números primos. Então, vai ficar aqui, ó, 2 e 3. Junta os pares, fica 2 vezes 2. E você vai ter ali como 4 raiz de 3 é a resposta dessa questão que está na alternativa de letra C de casa. Eu me despeço por aqui e até já já, que vai ter outra aula sobre o SAEB.